Olá, pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Welber, sou discente do curso de licenciatura em computação. Falo aqui do Polo de Araguaína. Vamos iniciar a atividade da semana 5. A atividade da semana 5 foi pedido para que a gente fizesse uma pequena aula de 3 a 10 minutos, né, com a orientação do professor Jânio. Então, vamos lá para a nossa aula, vamos para a apresentação. Então, para a gente começar, deixar aqui formalizado, sou discente, né, do curso de licenciatura em computação na Universidade Federal Tocantins, né, na orientação do professor Dr. Jânio Carlos. Vamos adiante. A minha aula, pessoal, ela foi pensada para o público-alvo dos estudantes do ensino fundamental, tá? Alunos do quinto ano. O objeto do conhecimento retirado da BNCC em complemento à computação é o armazenamento de dados, tá? A habilidade que a gente vai trabalhar é reconhecer que os dados podem ser armazenados em um dispositivo local ou remoto. No caso dessa aula, a gente vai trabalhar somente com o dispositivo local, né? A interdisciplinaridade dessa aula vai ser em língua portuguesa, né? Na escrita. Os instrumentos e material que a gente vai utilizar são cartões de arquivo, né? Esses cartões podem ser utilizados em cartolina, papel ou até mesmo papelão. Se trata de uma atividade desplugada, sem uso do computador, já que a gente vai utilizar a abordagem do Computer Science Upload, tá bem? A estratégia é ensinar a identificar e nomear, organizar tipos diferentes de arquivos, tá? No computador. E para isso a gente vai utilizar esses materiais sem o uso próprio da tecnologia digital, mas sempre fazendo referência a ela. Então vamos lá, pessoal. Ministrando agora a aula para os estudantes do quinto ano. A gente tem aqui os cartões e a gente vai trabalhar hoje, pessoal, aprendendo sobre o sistema operacional de um computador e como organizar os arquivos no nosso PC, no nosso computador, tá? Como que a gente vai fazer isso, né? Como que funciona essa questão do sistema operacional, né? Dessas pastas diretórios também chamada, e como é que a gente vai organizá-las. A gente precisa entender que o computador, assim como o nosso cérebro, ele guarda tudo. E ele guarda tudo bagunçado? Não, né? Ele organiza. Então, o computador ele mantém todas as informações e dados que a gente precisa, assim como funciona o nosso cérebro, só que a gente precisa organizar as ideias, a gente precisa organizá-lo para que a coisa flua de uma maneira melhor. Então, ele usa o sistema operacional para gerenciar onde esses arquivos ficam, né? Então, se tiver bagunçado, o computador fica lento, né? Você não vai conseguir achar um arquivo, você não vai conseguir achar aquela música que você queria ouvir. Então, a gente precisa dessa organização. E qual que é a bagunça? Aqui, a gente tem 4 tipos de arquivo e precisamos de 4 lugares para guardá-los, né? De forma organizada. Então, a gente vai ter essas caixas aqui, né? E a gente precisa organizar esses cartões que representam os arquivos, que representam os dados, tá? As caixas também estão sem identificação, então a gente precisa escrever, né? Que identificação a gente vai dar para essas caixas? Depende do tipo de arquivo que a gente tem, depende do tipo de arquivo que a gente vai encontrar nesses arquivos bagunçados que vocês estão vendo no slide, exemplificando no slide, na verdade. Tá? Vamos pegar os cartões e identificar que tipo de arquivo é. Se é um documento, se é uma música, se é um vídeo, se é uma imagem ou se é algum outro tipo de arquivo. Mas nós vamos trabalhar
só com esses 4, nessa primeira aula. Tá? Então, ok. Temos as caixas, tá? E a gente precisa identificá-las. A gente precisa identificar essas pastas para a gente poder saber em que caixa a gente vai colocar cada arquivo, tá bem? Então, a gente pode começar identificando elas, a gente pode utilizar caneta, canetão, ou até as canetinhas coloridas para a gente poder identificá-las. Vamos colocar na nomenclatura de cada caixa, né? Dependendo do tipo de arquivo que a gente tem. Então, se vocês encontraram cartões que estão identificados como fotos, né, arquivos de imagem, né, fotografias, a gente vai guardá-las em uma pasta com a nomenclatura, né, que seja coerente com o tipo de arquivo que a gente tem. Então, a gente vai colocar o nome dessa pasta imagens, tá? E a gente vai colocar esses arquivos lá para deixar eles organizados, tá? E aí a gente vai fazer sucessivamente assim com os outros arquivos. Então, bora lá mudar a nomenclatura das caixas e separar os cartões, tá? Para a gente poder ver, quantificar quantos arquivos a gente tem, quantos cartões a gente tem de cada arquivo. Vamos lá, então. Ok. Terminou de distribuir e fazer as separações dos cartões? Terminaram, né? Ok. Então, agora a gente vai colocá-los, organizá-los, um em cada caixa, tá? E essas caixas, elas estão representando as pastas do computador, tá bem? As pastas do computador funcionam da mesma forma, a gente tem que mudar a nomenclatura delas para a gente poder identificar que tipo de arquivo a gente vai encontrar lá, tá bom? E aí a gente vai colocando esses arquivos, organizando, tá? Utilizando o nosso sistema operacional. O sistema operacional, ele é como se fosse um zelador de uma escola, tá? Então, tudo que a gente precisa para poder fazer as nossas atividades está ali, só que precisa estar tudo organizado, né? E o sistema operacional, ele funciona dessa forma, né? O computador em si funciona como o nosso cérebro, né? E esses cartões e essas caixas funcionam como as nossas pastas diretórios, funcionam como as pastas digitais do computador, funcionam como os arquivos que a gente encontra no computador, né? Arquivo de música, arquivo de Word, do PowerPoint, do Excel, que são documentos, né? Arquivos como vídeos baixados do YouTube, vídeos que você criou através de algum aplicativo, e a gente precisa separar esses arquivos numa pasta chamada vídeo. A gente precisa colocar essa nomenclatura para a gente poder identificar melhor, conseguir achar esse arquivo de uma maneira mais rápida, tá bem? Certo. Então, agora, a gente já concluiu, né, a nomenclatura, já fizemos a nomenclatura das caixas, das pastas, da onde vai ficar cada tipo de arquivo. E agora a gente vai colocar esses arquivos dentro dessas pastas, tá? Para manter organizado, manter o computador mais rápido, mais organizado, e deixar para que o usuário, que somos nós, né, identifiquemos os nossos arquivos de uma maneira bem mais rápida. Qual que é o objetivo do aprendizado dessa aula? Né? Entender que a pasta diretório é um endereço do dado na memória. O sistema operacional é o gerente que usa a regra, o algoritmo, para colocar cada tipo de arquivo em seu lugar. A organização garante que o computador encontre os dados rapidamente e que o usuário trabalhe de uma maneira mais tranquila, que ele possa utilizar o computador de uma maneira mais consciente, de uma maneira melhor, de uma maneira mais que flua, as atividades que o usuário pretende flua melhor através da organização. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Foi isso que a gente, né, veio aprender hoje. Tá? Espero que vocês tenham gostado da atividade e que na próxima aula a gente possa dar continuidade. Tá bem? Então, meu muito obrigado. Tá? Até a próxima.